Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live hoje. Bom dia, boa tarde para você que está chegando aqui depois. E com muito prazer, retomando aqui as lives de saúde e bem-estar, nós vamos falar hoje sobre um tema que, olha, muita gente sofre, que é sobre obesidade e sobrepeso. E eu convidei uma pessoa especialista, um profissional, uma médica especialista no assunto, que ela é endocrinologista e metabologista, que é a doutora Laila. Então, antes de eu chamar ela aqui, eu gostaria que você já encaminhasse essa live para as pessoas que você sabe que sofrem, ou estão acima do peso, ou estão até com a obesidade. E é bom quando essas pessoas recebem um conteúdo rico desse, porque traz um despertar para ela buscar ajuda médica, porque só com a ajuda de um profissional acompanhando que a pessoa consegue sair desse problema. Então, ajude, compartilhe, envie para as pessoas. O quanto mais pessoas souberem desse tema de hoje, mais você vai poder estar ajudando, tá bom? Oi, Oi, doutora! Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. obrigada. Será que eu É um falei seu prazer nome imenso, certo? obrigada. Falou certinho. É? Abdel Hafiz, é que é difícil, Aí né? sim, que bom! Que bom te ver. Muito obrigada mais uma vez de vir aqui, poder Imagina. compartilhar, né? Sempre aí estar disposta a ajudar as pessoas, trazer conhecimento. E esse é o nosso propósito, né? Porque todo conhecimento é libertador e traz aí a luz para as pessoas buscarem ajuda. A prevenção, né, doutora? É importante a gente passar a informação correta, né? Para que Sim, quando as sim. pessoas forem buscar ajuda, pelo menos elas terem uma informação um pouco mais fidedigna, né? Tem tanta coisa Sim. errada, né? Principalmente nas redes sociais, que é importante a gente trazer informação boa para todo mundo. Tanto fake news, né? Tanto doutor Google. Tá demais. Ai, que bom. Doutora, vamos começar já pelo menos assim, falando o que é, né, a obesidade, porque muita gente pensa que a pessoa está sobrepesa, fica pensando, será que eu já estou obesa ou não estou? Primeiro, vamos explicar assim o que é exatamente, se é uma doença, um distúrbio, o que é a obesidade? Na verdade, a obesidade é. Primeira coisa, tá bom o microfone pra mim? Tá Dá pra ouvir bem? ótimo, tá ótimo. Você está me ouvindo Então, bem? assim, tô. Tá. Então, assim, a obesidade, na verdade, ela é um índice de massa corporal que a gente avalia na consulta, em consultório, Uhum. mas muito mais do que esse índice de massa corporal, que é o peso do paciente em relação à altura, é a composição corporal dessa pessoa. Porque quando é uma pessoa que, nesse cálculo, tem um índice de massa corporal acima de 30, com aumento da gordura corporal, isso é importante dizer, sim, essa pessoa tem um diagnóstico de obesidade. Uhum. Tá? Às vezes, as pessoas têm uma composição corporal com pouca massa de gordura e mais massa muscular. Poxa, mas essa pessoa ela é uma pessoa obesa? Em classificação é, mas não é uma pessoa de risco, como as pessoas que têm um aumento da gordura corporal, que aí sim é uma pessoa de mais riscos à saúde. Entendi. E existem tipos de obesidade, graus, existem? Tem sim. Então, a obesidade, quando a gente avalia, né, faz uma continha bem simples, que é peso dividido sobre a altura ao quadrado. A gente vai ter um número. Uhum. Quando esse número está entre 30 e 35, a gente caracteriza obesidade grau 1. Entre Grau 35 e 40, obesidade grau 2. A obesidade grau 3, que a gente também caracteriza como obesidade mórbida, eu falo pouco Uhum. essa palavra mórbida, mas a É obesidade grau assustadora, 3 né? assusta, né? É a obesidade quando o índice de massa corpórea é acima de 40. Né? Aí já é uma obesidade mais grave, uma obesidade que promove mais riscos à pessoa. Uhum. Então tem esses tipos. E esses tipos é só com acompanhamento médico para o paciente ter a noção de que estado que ele está, né? Na Ou verdade, não? não. Você mesmo pode fazer esse cálculo em casa. Tá. Você faz esse cálculo em casa. Você tem, sei lá, 100 quilos e tem 1,60 de altura. Você pega esses 100 quilos, divide por 1,60, depois divide por 1,60 de novo, você vai ter um valor. Se Tá. esse valor estiver acima de 30, é obesidade, e aí a gente acaba ramificando nesses níveis. Na verdade, esses níveis, para nós médicos, eles correspondem muito mais a riscos de outros problemas, e também eles são levados também para os estudos clínicos. Para o paciente, o fato dele estar com índice de massa corpórea acima de 30 e aumento da gordura corporal já é preocupante, já tem que procurar ajuda, né? Sim. E qual que é a diferença, antes da gente entrar na parte de doenças, a diferença do sobrepeso para a obesidade? É que o
sobrepeso, ele vem antes. Tá. O sobrepeso, quando você faz esse cálculo, ele está entre 25 e 30. É assim, é um número de corte. É matemática. Então, assim, o paciente está entre 25 e 30, ele está fora do peso normal para ele, né? Se ele tiver com aumento de gordura corporal. Então, tem que tomar cuidado quando ele está com um sobrepeso de 27 para mais. Porque aí ele já está um passinho da obesidade, os tratamentos, inclusive, falam que a gente tem que, às vezes, começar com um paciente quando ele está nesse nível de sobrepeso. Entendi. Já no comecinho fazer o tratamento. E doutora, agora vamos falar das doenças. Quais são as doenças associadas à obesidade? Oi, desculpa, falhou. Não. Então, vamos dizer agora sobre as doenças. Quais são as doenças que são associadas à obesidade? Acho que na verdade, a obesidade é uma doença, né? Hoje em dia, a gente caracteriza a obesidade como uma doença crônica. Atualmente, a gente já fala que existe uma pandemia de obesidade. Verdade. E isso leva a doenças, né, cardiovasculares, o risco aumentado para algumas doenças, principalmente doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Mas antes disso, o paciente pode desenvolver o diabetes tipo 2, doenças de pressão alta, distúrbios de colesterol, até alguns tipos de cânceres. E também existem algumas doenças psiquiátricas também associadas ao diabetes, à obesidade. Também psiquiátrico? Não sabia. Sim, existem pacientes que cada vez mais a gente tem comprovado, né, os estudos têm comprovado que a obesidade ela pode ser o start, às vezes, de algumas doenças para os pacientes, inclusive doenças psiquiátricas. Meu Deus, olha só quanta coisa, né? Você vê pela pandemia, né? Na pandemia, a maioria que foi afetada eram pessoas que estavam ou sobrepeso ou já com obesidade, né? Sim, Sofrendo. até porque a capacidade pulmonar das pessoas que estão muito acima do peso, né, que já estão no nível de obesidade, também é uma capacidade pulmonar um pouquinho reduzida, existe, às vezes, até a posição do diafragma ele muda. Então, por que que, infelizmente, as pessoas mais obesas foram as que evoluíram para quadros mais graves? Até também porque elas são pessoas que têm um potencial inflamatório também maior. Então, são muitas coisas envolvidas, né? Sim. Já estão bem inflamadas, né? Eu ouvi um estudo que a principal morte no país hoje é cardiovascular. Isso é verdade? Desculpa, Vanessa, mais uma vez. Falhou, eu não ouvi a pergunta. Eu acho que é só a internet. De vez em quando a sua imagem está de vez em quando a sua imagem está bem torcida. Vou tentar tirar aqui e colocar no 4G. Melhor. Paralisou. Deixa eu ver. Oi. Melhorou? Agora voltou. Sim. Vamos ver se melhor, se não volta para a internet. Tá. Volta a pergunta? Então, eu vi um estudo que a principal morte no país hoje é doença cardiovascular. Isso tem a ver com a obesidade, né? Mas isso é verdade ou não? Que a principal causa hoje é number one de mortes? Se não é a principal, é uma das. Tá. Porque, como eu te disse, a pandemia, né, da obesidade, do sobrepeso, da alimentação ruim, do sedentarismo, isso tudo envolve riscos à saúde da pessoa. E todos esses riscos, eles envolvem doença cardiovascular, infarto, derrame. Então, sim, se não é a mais, é uma das. Então, eu vi esse estudo esses dias e falei, vou perguntar. Doutora, recebi uma pergunta aqui de um seguidor dizendo o seguinte: a ansiedade, ele escreveu assim, a ansiedade é ainda a maior causa da obesidade? Na verdade, a obesidade ela é provocada por vários fatores, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, aumento do apetite por conta de uma alteração do centro do apetite no cérebro. E a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é uma das causas de obesidade. Aonde a pessoa, normalmente, quem tem transtorno de ansiedade, elas são pessoas mais beliscadoras. Como que eu posso te explicar? Sabe aquela pessoa que está toda hora querendo comer alguma coisinha? Não é que ela come muito, mas que ela vai toda hora lá beliscar, vai lá caçar alguma coisinha, que não tem muito fim isso. E isso acaba se transformando num hábito. E aí, é o que eu falo, balanço positivo, né? Você vai comendo, e não consegue gastar tanto, vai ganhando peso. E como hoje a gente tem muita gente com transtorno de ansiedade, inclusive não diagnosticados e não tratados, isso sim vai crescendo o número de pacientes, de pessoas com obesidade por conta disso. Sim, é verdade.
E o que é pior, assim, para esse crescimento da obesidade? Comer demais ou beliscar demais? O problema está na quantidade de caloria que você come por dia e na quantidade que você gasta. Tá. Basicamente é isso. Óbvio que é muito mais complexo, mas assim, de uma maneira geral, se você come, vou dar um exemplo, 3 barras de chocolate por dia, no beliscar, e né, É muito. vai comendo e não percebe. Né? Ou aquela pessoa come, repete a refeição 3 vezes, 2 vezes, o que muda é a quantidade de calorias. Então, assim, às vezes equivale. Às vezes o beliscador come mais, às vezes a pessoa que esse hábito de comer, muita gente chama de hábito hiperfágico. Então, às vezes é uma pessoa que tem um hábito hiperfágico que acaba também extrapolando aí a quantidade calórica. E aí, se ela não se reeducar e não buscar tratamento, ela vai ganhar peso progressivamente e vai acabar virando uma obesa no futuro. Sim. E agora vamos falar sobre os fatores de risco, né? A tendência para a pessoa chegar a um nível de obesidade, porque eu sei que tem a ver com alimentação, com genética. Vamos falar um pouquinho mais a profundo sobre isso? Tá. Assim, basicamente, a obesidade, ela é um distúrbio comportamental da pessoa. Então, o que leva a pessoa a ingerir uma quantidade de caloria maior do que ela deveria ingerir? Só que é muito leviano eu falar, não, você é obeso porque você come demais e acabou. Não. Existem transtornos por trás desse comer muito. Então, o que leva à obesidade, além do distúrbio comportamental, são distúrbios de apetite, ansiedade, compulsão, e a gente precisa avaliar caso a caso. O tratamento é individualizado. Não é o mesmo tratamento para você, para outra pessoa. Cada paciente tem um tipo de tratamento, para a gente buscar exatamente a raiz do problema. Esse tipo de causa de obesidade é uma obesidade mais comportamental, psicológica, às vezes psiquiátrica. Tá. Existem as obesidades genéticas, né? São casos bem mais raros, mas existem. Por conta de algumas deficiências de algumas citocinas e hormônios do nosso corpo. Mas assim, isso é bem raro e aí o tratamento é completamente diferente do que um paciente que a gente precisa ajustar comportamento e os outros transtornos do apetite que vêm junto com ele. Entendi. Então, mas, por exemplo, se estiver no primeiro grau da família da pessoa, todos ali praticamente são obesos, né, tem pesos altíssimos, sempre sofreram com obesidade. Então, provavelmente é genético, né? Sim, sim. Essa parte de você carregar um gene se você desandar, você pode sim se tornar uma pessoa obesa, sim. Isso existe sim no DNA da pessoa. Mas não é um estigma, isso aqui todo mundo tem que carregar, porque se eu tenho obesos na minha família, mas eu tenho hábitos corretos e não tenho nenhum transtorno a ser corrigido, eu não necessariamente vai me tornar uma pessoa obesa. Sim. Agora, eu tenho um quadro familiar, tenho um transtorno de apetite ou algum comportamento que me leva a estar me alimentando mal ou comendo em excesso, aí sim eu tenho mais um fator de risco para me tornar obesa. Sim, isso é muito importante você dizer, porque as pessoas precisam entender, né, esses sintomas, né, essas características, porque às vezes a pessoa fala, eu estou estressado, hoje eu não estou bem, eu vou comer, e vai só colocando, né, comida para dentro, sendo que tem outras coisas lá por trás que tem que ser resolvidas e tratadas. Exatamente, não tem nada de errado você, ou quem tiver com esse problema, entender que existe um problema a ser resolvido e procurar ajuda. Como eu te disse, a obesidade, a gente caracteriza ela como uma doença. E doença tem o tratamento correto. Sim. Não é só, vai fazer dieta e atividade física. Não, vamos entender a causa disso e vamos tratar corretamente. Por isso que é individualizado, por isso que é caso a caso. E uma coisa que eu sempre insisto para os pacientes, para os meus pacientes pelo menos, é que a gente consiga acompanhar de perto a evolução, se o tratamento está dando certo, se não está, porque às vezes acontece isso, a pessoa vem, aí eu prescrevo uma medicação, a gente conversa, eu prescrevo uma medicação, aí ela vai embora. Aí ela volta daqui a 6 meses. Mas não deu certo. Não. Nossa. A gente tem que acompanhar devagarzinho. Sim. Devagarzinho mês a mês, né, doutora? Mês a mês.
Exatamente. Eu falo no máximo 45 dias, porque senão parece que desgarra, sabe? E a gente tem que ficar de Sim. perto, acompanhar de perto mesmo. Até para talvez mudar a estratégia, né? E ver como é que está se sentindo com o tratamento. Isso é muito importante. Porque senão a pessoa ela pode até se sentir autossuficiente, né? Começa a emagrecer, aí acha que está tudo bem e não volta mais. Mas e aí? Você pode dar uma recaída do nada, de repente, né? É, E dá efeito rebote. dá efeito rebote quando você para a medicação sem estratégia, quando você fala, não quero Sim. mais, aí para de uma vez, quando você volta para os hábitos, né, que te levaram a esse tipo de transtorno, né, enfim. Então, é importante enfatizar que o acompanhamento médico, ele é excepcional. E Sim. se o paciente ainda conseguir ter uma equipe multidisciplinar envolvida, Sim. então, eu vou ter o meu endócrino, eu vou ter um nutricionista, se eu precisar de acompanhamento psicológico também vou atrás. Isso cada vez mais, esse multidisciplinar, a gente consegue acolher melhor o paciente. Porque Sim. é uma coisa que ele vai ter que levar para a vida dele, né? Para a vida toda. É a mudança de hábito, o comportamento, né? E o tratamento, Exatamente. doutora, mas antes de chegar no tratamento, como que é feito então o diagnóstico? É somente pelo profissional, né? Indo numa consulta médica, conversar com o médico, né? Sim, às vezes o paciente, a pessoa vai num. Muitos aparecem porque foram no exame clínico da empresa. Aí Sim, falaram, tá acima do peso, vai lá no médico. Ou, às vezes, fazem alguns exames, como exames de bioimpedância de academia, ou até sim, exames de ressonância magnética, mostrando um aumento da gordura visceral, né, que é aquela gordura abdominal, daquela gordura que a gente não gosta, que é aquela gordura que inflama a pessoa, que que é gera risco. perigoso, Então, né? exato. Então, existem algumas ferramentas que enriquecem ainda mais o diagnóstico, né? Dependendo do caso, eu não fico só na continha, não, eu peço um exame a mais, uma composição corporal, às vezes uma ressonância, tudo depende. Sim. E vamos E tem falar um hoje. dado Tá. também, desculpa, eu só te interromper, tem um dado importante que a gente acaba fazendo em consulta, e não é Hum. só o índice de massa corporal, a gente mede a circunferência abdominal. Porque como a gente está Hum. falando de gordura abdominal, de gordura visceral, né, que é aquela gordura inflamatória, a Sim. circunferência abdominal, ela também enriquece muito a nossa clínica. Então, você tem uma noção, tem um valor de corte de 102 centímetros para homem e 88 para mulher. Então, a gente quer que as Hum. mulheres tenham menos de 88 de circunferência abdominal, e aquela circunferência que fica em cima do umbigo, bem Sim, fácil, como isso a também. cintura, não é? Não é a Cintura cintura? mesmo, Tá. cintura abdominal. E o Uhum. homem acima de 102. Então, tá com índice de massa corpórea elevado, mais uma circunferência abdominal alta, é um paciente de risco pra gente. Então, a gente vai também em cima da circunferência abdominal. Muito boa, interessante isso. Muito bom. E vamos falar agora, quais são os tratamentos que nós temos hoje para tratar a obesidade? Bom, graças a Deus, né? E a medicina e a ciência, o arsenal Maravilhosa, a de medicina cada vez tratamento, mais. nossa, a gente até um pouco tempo atrás a gente estava com Tinha pouca nada. opção no mercado, né? É, Então, tudo depende do perfil do paciente. Então, por tá. exemplo, se você tem uma pessoa, estou atendendo uma pessoa que é mais ansiosa e eu preciso controlar um transtorno de ansiedade, eu vou focar mais no transtorno de ansiedade. Sim. Se eu estou atendendo uma pessoa que ela tem um transtorno de compulsão alimentar, que também existe um diagnóstico específico para transtorno de compulsão alimentar, eu Uhum. vou tratar o transtorno de compulsão alimentar com outro tipo de remédio. Se é uma Tá. pessoa que tem o hábito de comer muito, que a gente fala hiperfágico, que é o que come muito na refeição, eu vou dar uma medicação que vai agir no centro do apetite. O mais interessante é que a gente tendo conhecimento a fundo dessas medicações, a gente consegue combinar tratamentos. Porque às vezes, na grande maioria das vezes, a gente uma medicação só não vai abranger tudo o que eu quero. Então, muitas Entendi. vezes a gente combina, não são aquelas fórmulas imensas, não é isso. Mas às vezes eu tenho que pegar dois componentes de medicação para ver se eu realmente vou ter um resultado maior. E a gente está, graças a Deus, com medicações excelentes no mercado, que inclusive agem no centro da saciedade. Aí, caso a caso, a gente vai avaliando. Muito bom. Nossa, isso é muito bom você dizer, porque já teve muito isso na época, né? E continua tendo ainda dos médicos ser meio padrão
com os pacientes. Não. Né? Tem uma dieta padrão, tem uma linha de medicamentos padrão, e vai seguindo aquela padronização com todos. Então, é muito bom você falar dessa questão personalizada, esse atendimento, né? Esse olhar nos olhos com o paciente, acompanhamento, porque é a maneira do paciente estar seguro, né? Não vai estar ali aleatoriamente se acontecer alguma coisa, sabe para quem recorrer, e é personalizado de acordo com o seu problema, né? Porque todos que estão sobrepeso ou obeso têm problema, tem algum problema para ser tratado ali, né? Exatamente. Dificilmente a genética, como você acabou de dizer, então tem que primeiro resolver o problema, para depois não é? Para depois a alimentação. E assim, os estudos mostram, né? Tudo que eu estou falando para você, a gente tem embasamento, né? Tem muito estudo por trás. Sim, então, assim, os estudos mostram que tem muita gente que tem esse tabu de que, eu vou começar um tratamento, eu vou ficar viciado, eu vou parar, eu vou engordar o dobro, Esse tabu, ele tem que ser retirado da cabeça das pessoas, mas também existem os maus profissionais, que ficam passando medicações erradas, em concentração errada, levando a problemas para o paciente. Então, exatamente, vamos escolher o médico. Vai escolher o médico, vamos tratar. E aí, o médico e o paciente, em cada consulta, a gente alinha o tratamento. Então, está se sentindo bem? Como que está o apetite? Está controlado? Não está? Vamos aumentar a dose? Não, vamos abaixar. Está com efeito colateral? Vamos trocar? Vamos ver o que funciona melhor? Porque, assim, às vezes o que eu passo para um paciente não faz bem para ele. E aí eu tenho que mudar o tratamento. Então, o tabu, às vezes, está nisso, do paciente não ter o acompanhamento correto. E hoje em dia, toda medicação que é liberada para emagrecimento, ela foi extremamente e com vários estudos de segurança. Então, assim, não precisa ter medo. É só você ter confiança no seu médico e tratar, né, e ir tratando até você chegar aí no peso desejado. E mesmo assim, quando a gente chega no peso desejado, eu não tiro o remédio de uma vez, não. Eu tiro com estratégia, para não recuperar. Isso mesmo. Isso é de extrema importância, doutora Laila. Nossa, quantas pessoas eu ouço falar assim, eu não vou entrar no tratamento e depois eu engordo tudo de novo, vai me dar efeito sanfona, vai dar efeito rebote, e aí eu vou ficar viciada. Isso que você falou é de praxe. A maioria das pessoas que entram no tratamento não tem coragem de falar que está no tratamento. Com medo também de ser julgado, né? Você já viu isso? Mas que eu me coloco muito no lugar das pessoas. Porque, poxa vida, ela vai falar, eu estou fazendo tratamento. Nossa, né? Então ela vai ser tão julgada que é melhor nem falar. É verdade. Né? E assim, cada um tem os problemas, deixa eu cuidar do meu e, né, deixa eu cuidar da melhor maneira. Mas as pessoas, elas julgam muito. Né? E tem que existir uma conscientização mundial de que uma pessoa que está fazendo um acompanhamento, seja lá por qualquer problema, ela tem que ser respeitada e ela merece o melhor tratamento do mundo, ela merece ser acolhida, ela merece ser julgada. Sim. Entendeu? Acho que se as pessoas elas começarem a entender um pouco mais sobre isso, as coisas vão mudar muito. Sim. E já estão mudando, Sim. Né? E ficar feliz pela tomada de atitude, né? Porque eu acho que a pessoa que está passando por esses problemas, eu vejo também assim, quando a pessoa está doente, é num todo, né, doutora? É num todo. Sim, é o emocional, é a parte física, né? Porque você fala do transtorno, mas existe um problema por trás disso também. Existem os problemas pessoais das pessoas que a gente desconhece. Então, quando a gente vê alguém tomando atitude, eu vou procurar ajuda, já é um grande passo. Já é um grande passo procurar um profissional para cuidar da obesidade, para cuidar daquele mal-estar. Porque às vezes também não é nem só obesidade, às vezes a pessoa procura um endócrino para cuidar das suas taxas de diabetes, para cuidar do seu tireoide, para cuidar de diversas doenças que o endócrino trata, que ele também acaba emagrecendo. Porque também sim, nossa, uma coisa sim, às vezes, muitas vezes, né, a gente está começando a tratar um paciente e aí vem um exame que eu normalmente peço, um distúrbio da tireoide. Mas foi o distúrbio da tireoide que levou à obesidade? Não foi ele que levou. Mas ele vai atrapalhar o tratamento da pessoa. Ele vai atrapalhar o andar do tratamento. Então eu já trato tudo que tem que tratar para esse tratamento ser o mais eficaz possível. Esse paciente está com obesidade, está com diabetes. Aí a escolha da minha medicação, do meu tratamento,
que hoje a gente tem isso no mercado, também vai tratar o diabetes. Então, assim, como eu disse, é tudo muito individualizado. Sim. Então, o olhar é diferente para cada pessoa. Sim, nossa, muito bom a gente falar disso, porque eu acho que vai despertar muita gente, né, nessa questão do preconceito consigo. Pois é. Não é? Pois é. Não pode de maneira nenhuma isso existir. Não. E, doutora, e essas canetinhas novas aí do mercado? Vamos falar dela? Primeiro, a Anvisa aprovou, né, essa nova caneta aí, que nem chegou no Brasil ainda, diz que é caro para dedéu. Né, o preço a gente não faz ideia, né, porque a gente só vai saber quando for lançado. Quando chegar. Mas fale pra gente essa diferença das canetinhas, né? Primeiro, para que serve cada uma? Tanto essa Wegovy, como a Ozempic, a Saxenda. Vamos falar um pouquinho, desmistificar elas para as pessoas? Não, as pessoas pensam assim, tá todo mundo. A gente vê muita gente, eu vou usar canetinha, mas e aí? Tem que tomar cuidado. Mas aí usa a canetinha errado. Bom, então, é assim, tudo começou lá atrás, quando uma medicação chamada liraglutida, eu vou falar o nome da medicação porque é mais correto, tá? Tá. Que foi introduzido para tratamento de diabetes. Tá. E aí, ele é incrível para o diabetes, é maravilhoso. Notou-se que o paciente estava melhorando do diabetes e estava perdendo peso. E aí, lançou-se a liraglutida, que é o Saxenda, que é uma medicação de uso diário, então é uma aplicação subcutânea diária, né? Então todos os dias ele vai aplicar aquela medicação, aonde eu consigo gradualmente atingir as doses mais altas. Doses mais altas proporcionam uma maior perda de peso. Tá. Porque assim, essas medicações em doses mais baixas, elas agem mais no esvaziamento gástrico. Então assim, você come, demora um pouco mais para esse alimento ser digerido. Então você fica saciado por mais tempo. Então isso já é interessante. Sim. Doses mais altas, elas vão no centro do apetite. Então elas agem de duas maneiras. Elas vão deixar o paciente mais saciado e vão agir no centro do apetite. Eles vão reduzir, então os pacientes eles vão reduzir volume ingerido do alimento. Isso é incrível. Então, a primeira canetinha, né, que foi o sucesso aí, que é o Saxenda, ela é basicamente isso. E ela promove, só ela sozinha, teoricamente, uma perda de mais ou menos uns 10% do peso. Se a gente associa esse tratamento, dependendo, obviamente, do paciente, do perfil dele, a uma reeducação alimentar, a atividade física, essa perda é muito maior. Ela funciona para todo mundo? Não. Por isso que o perfil da pessoa, não, tem paciente que não perde absolutamente nada de peso com ela. Se eu não entender o problema da pessoa, tem gente que não emagrece. Não adianta uma pessoa que tem transtorno da ansiedade. Se eu pego uma pessoa, principalmente uma pessoa com transtorno compulsivo, ela não vai fazer tanto efeito, vai fazer pouco efeito. E aí não vale a pena, é uma medicação cara. E subcutânea, todo dia aplicar. Mas agora, para muitas pessoas, ela deu muito certo. Porque ela é realmente uma medicação segura, que leva a redução do apetite, aumento da saciedade, então o pessoal perde peso pra caramba. Então essa foi a primeira medicação aí do mercado, que é o Saxenda. Tá. Aí estabilizou-se uma medicação da mesma família, da liraglutida, que você aplica uma vez por semana, então é uma medicação semanal, o que dá uma super, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Então você vai lá, aplica, sei lá, toda segunda-feira, esquece. Segunda-feira que vem você vai aplicar de novo. Então ele é muito cômodo, né? Não tem aplicadinha diária. De novo, tudo começou com o tratamento do diabetes, que é a semaglutida, Ozempic, que é a aplicação de uso semanal. Só que o que a gente tem do Ozempic hoje em dia, as doses que a gente tem do Ozempic, elas são doses até 1 miligrama por semana, que são doses boas para o diabetes, ajudam o paciente a perder peso. Só que o que é essa nova? O Wegovy. Doses mais altas. A gente consegue chegar à dose de 2,4. Também semanal? Semanal. Também. Então, os estudos mostraram que essa medicação, ela promove um emagrecimento até maior, mais de 10% do peso. Então, ela teve mais eficácia. Por isso que está aí esse burburinho, chega logo, chega logo, chega logo. Porque a gente está dando mais comodidade para a pessoa e ela vai ter um emagrecimento, obviamente, que se prescrita de uma maneira correta,
é melhor, né? Quanto maior a dose, mais o paciente perde peso. Então, em teoria, é isso, né? O que muita gente faz de errado, eu acho que vale a pena eu falar aqui, quando você gira a canetinha, né? Você tem uns que eles chamam de cliques. Então, sempre tem uns pontinhos. Então, o pessoal fala, não, toma tantos cliques por dia que tem um resultado mais eficaz. Gente, foge dessas regrinhas aí. Porque assim, poxa vida, né? A empresa farmacêutica gastou milhões de reais para passar uma medicação de uso semanal e o pessoal aplicando todos os dias? Não, aí... Nossa, dá superdosagem, né, doutor? Dá superdosagem, superdosagem. muito de efeito colateral, então não é legal. Então investe num Saxenda da vida, né, que é de uso diário e pelo menos chega numa dose correta, né? Sim. Então é isso. E ainda, Vanessa, tem uma outra medicação que a Visa ainda tá para provar, tá? É que mesmo? ainda que ela é mais, que ela, não sei quando que ela chega, que ela aparece também, é de uso semanal, subcutâneo, mas aí sai outra medicação, que também parece que vai promover uma perda de peso maior de 20%. Tira paciente da bariátrica. Essa aí, ela já foi aprovada em outros países, ela tá em uso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil as coisas são um pouquinho mais demoradas, então vamos